E te agradecemos nessa manhã. Obrigado por este momento tão especial, ó Deus. Obrigado por podermos estar na tua casa, na tua presença. Obrigado a Deus por essa manhã de domingo tão abençoada, por esse dia tão lindo, um dia tão bonito aqui em Sorocaba, ensolarado, gostoso, com a temperatura agradável, aonde nós podemos estar na tua casa para glorificar e exaltar o teu nome, onde nós podemos estar, ó Deus, para levantar ao Senhor o louvor, a adoração, buscando ao Senhor, como diz o Salmo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Obrigado, Jesus, porque a tua casa tem permanecido aberta, a tua casa está firme, verdadeiramente em pé, e nós estamos batalhando cada dia mais, todos nós, para que este momento, para que cada momento venha ser edificante, forte, verdadeiro, e venha proporcionar para nós grandes alegrias, bênçãos, conquistas. Obrigado, Jesus. Entra agora, Senhor, na vida de cada pessoa, Pai, abençoando a casa, o lar, a família, trazendo vida, trazendo alegria, trazendo paz. Liberta, Pai, agora os cativos, os oprimidos com a Tua palavra. Derrama a Tua unção agora, Pai. Invade agora, Pai, todos os ambientes, Pai, onde Satanás tem tentado, Pai, fazer algo de errado, mas quebra agora, Pai, toda ação maligna, todo mal, toda inveja, opressão, tristeza, dor, angústia, tudo que tem sido colocado, ó Pai, na vida das pessoas, caia por terra agora. Nós oramos essa manhã repreendendo todo o mal, repreendendo todo espírito maligno e contrário, todo espírito de medo. Agora, todo mal caia por terra nesta manhã, na vida, na casa, na família, aonde quer que essas pessoas estejam, seja no hospital, seja aonde quer, Senhor Deus. Agora, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Amém, irmãos? Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Dê a Ele uma linda salva de palmas, glorificando o nome dEle. Bom dia a todos. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Se você puder agora, dá uma olhadinha ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda. Cumprimente seu irmão, desejando a paz de Cristo, dando um tchauzinho, um alô para ele. Amém? Fale assim, seja carinhoso. Agora, assim, que bom que você está aqui hoje. Diga assim, que bom revê-lo. Fale assim para esse irmão, fale assim, a quarentena fez muito bem para você. Ai, né? Que bênção, né, irmãos? Que bom estarmos aqui na casa do Senhor. Podem se assentar. Obrigado, pessoal do louvor, pessoal que está nos assistindo pela internet. Deus abençoe, bom dia, viu? Logo, logo quero ver você aqui também, aqui na igreja, porque o pessoal que está aqui hoje, foi muito bom para eles a quarentena. Estão tudo assim, muito bem mesmo, viu? Glória a Deus, né? Graças a Deus, com saúde, que é o mais importante, né? E é óbvio que nós nos entristecemos com muitas coisas que aconteceram, infelizmente com famílias que, né, podem ter sofrido com percas, mas que Deus possa estar nesse momento falando com cada um de nós e que nós possamos tirar uma lição de tudo isso, porque nós temos que recomeçar, sim ou não? Vamos recomeçar forte, vamos recomeçar com vida, vamos buscar algo novo, não vamos retroceder não. Acho que cada dia mais nós temos que buscar esse novo em nós, né? Para a gente não sair do caminho de Deus, não sair da presença, que é o mais importante. E assim nós vamos lutando, vencendo em nome de Jesus. Se você está conosco aí, você que está aqui na igreja, agora abra a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Hebreus é no Novo Testamento. Hebreus é lá no final, praticamente, depois dos evangelhos, depois das cartas de Paulo, você vai ter o livro de Hebreus. Hebreus, para quem está acostumado, né, no capítulo, que é um capítulo bem interessante, que ele fala dos heróis da fé, né? Então, Hebreus é um livro que traz muito ensinamento para nós, né? Capítulo 11 fala da fé, fala do poder da fé, vai falar sobre as histórias dos grandes líderes da igreja,
né? Vai falar sobre os patriarcas, né? A fé de Abraão, a fé de Moisés, a fé que libertou. E depois no capítulo 12, né? Nós vamos ver o que é a fé, o que é a vida, porque nós devemos continuar cada dia mais fortes com a palavra de Deus, com a presença de Deus no nosso coração. Amém? Hoje eu quero impulsionar você para que você tenha essa vontade, esse desejo de expandir isso na sua vida. O reino de Deus, a presença do Espírito Santo, a sua vida como uma pessoa que leva a palavra de Deus aonde você está, que leva alegria, que leva não uma falsa alegria. Eu falo de uma coisa que eu já vivi. A gente sabe que nesse mundo, no mundo aí fora, a gente vê as pessoas alegres. A gente vê as pessoas hoje querendo curtir, e é balada, e é bar, são bares, bebidas. E ali existe, a gente sabe disso, não vamos ser hipócrita, porque a gente já viveu, eu creio que muitos que estão aqui sabem do que eu estou falando. Existe uma falsa paz, uma falsa alegria, porque naqueles momentos ali de bebida, naqueles momentos de descontração, naqueles momentos de baile, ali todo mundo está bem, mas quando chega em casa, quando está no seu momento sozinho, quando está no seu momento de trabalho, a realidade é totalmente diferente. Porque todos nós temos problemas, todos, em geral. O problema que você tem é o problema que eu tenho. A pessoa que está lá fora agora, que não conhece a Cristo, tem o problema que você tem, passa pelas mesmas lutas, todos iguais. Só que a diferença do cristão é a paz. A diferença do cristão é saber que tem uma direção, é saber que tem algo a conquistar. Amém? Diga assim, eu tenho algo a conquistar. Eu tenho algo para receber de Deus. Então essa é a diferença na vida de um cristão. Não é falso o que a gente vive, não é uma falsa paz, é a paz verdadeira. E aqui em Hebreus, capítulo de número 12, nós vamos ler, a palavra de Deus diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que fortemente, ou a Bíblia diz tenazmente, significa fortemente, nos rodeia ou nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis, ou para que você não entre em fadiga, para que você não se acabe, desmaiando em vossa alma. E aí ele diz, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois quem corrige, pois que filho há que o pai não corrija? É uma pergunta. Mas se estáis sem correção, de todos se tem tornado participantes. Logo sois bastardos e não filhos. Olha que forte isso. Além disso,
Tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? É uma pergunta. Pois eles, os nossos pais da carne, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina em geral, com efeito, ela no momento não parece ser motivo de alegria. Olha, vamos entender isso. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, essa parte eu quero que você guarde bem no teu coração. Por isso, a Bíblia diz: restabelecei as mãos decaídas e os joelhos que são tropegos, ou os joelhos que estão tropeçando, ou os joelhos que estão cansados, e fazei caminhos retos para os seus pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. E aí ele termina: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando com diligência, com atenção, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja, aí também é muito importante dizer assim, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amém? Pai, fala conosco, fala com cada um de nós nessa manhã, enche o coração da tua igreja de esperança, de paz, de alegria e de ensinamento. Se for necessário, como diz a tua palavra, nos corrigir, nós cremos nesse momento, todos nós, que a correção que vem do Senhor é para o nosso crescimento. Então é isso que nós queremos essa manhã, o confronto. Nós queremos ser confrontados com a tua palavra, entender a tua palavra, para que a gente possa seguir em frente, conquistando, vencendo e te tornando cada dia mais, ó Deus, santo, abençoado, estando debaixo da tua graça. Amém. Amém, irmãos? Olha que trecho lindo, não é lindo? Sim ou não? Da palavra de Deus. Apesar que não tem trecho na palavra de Deus que não seja bonito. Porque se você ler até os momentos mais duros da palavra de Deus, é o que a Bíblia está falando aqui, é correção. São ensinamentos. Se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o que é? É para ensinar a gente. São testemunhos. São testemunhos de coisas novas, são testemunhos de transformação, são testemunhos daquilo que nós temos que nos adaptar e não fazermos. A Bíblia ela é clara sobre isso. E o livro de Hebreus, quando ele fala da fé no capítulo 11, ele fala, foi pela fé que Abraão conseguiu isso, foi pela fé que isso aconteceu, foi pela fé que Moisés abriu o mar. E ele vai falando da fé dessa maneira, falando, viu, tudo que vai acontecer na minha vida, tudo que vai acontecer na nossa vida, tudo que nós vamos conquistar é pela fé. Porque se nós pararmos hoje e olharmos ao nosso derredor, talvez você olhe pessoas ou situações, ou veja, você fala assim, nossa, mas tem pessoas que estão vivendo a vida melhor do que eu. Como que pode essa pessoa... Será que eu tô errado no que eu estou fazendo? Muitas pessoas, irmãos, eu creio, e eu creio não quero crer nisso não, perdão. Eu acredito e tenho visto isso, acho que muitas pessoas nesse tempo agora enfraqueceram demais a fé. Se absteram demais de Deus. Saíram da presença. Porque
É fato que não foi fácil esse momento para todos nós. É fato que o medo, é fato que toda essa situação trouxe para nós um desespero, um medo, criou em nós, é isso que a Bíblia está falando de raiz, cuidado, será que essa situação não criou uma raiz de amargura, uma raiz de problemas, algo que de repente possa nos... E aí a gente olha as outras pessoas, olha aquilo que está fora da casa de Deus, que está fora da presença, e fala, nossa, mas as pessoas estão vivendo, as pessoas estão se divertindo, as pessoas... Mas a gente tem que ver o contexto, como eu falei desde o início. Qual o contexto de tudo isso? Até onde isso vai durar? Porque a gente sabe que a Bíblia fala, se você não tem uma base, a base sua não for forte, o problema pode ser sério. Sim ou não? Quando a Bíblia é clara, fala assim, edifique a sua casa sobre uma rocha. Ela não está falando só da fé. Ela está falando da vida num geral. Quando a Bíblia fala que a mulher sabe edifica o lar, ela não está falando porque ela é cristã ou porque ela conhece Deus, não. Porque a sabedoria de uma mulher, seja qual for, ela edifica qualquer negócio, qualquer casa. Então a Bíblia traz todo esse contexto, traz todo esse ensinamento para realmente trazer vida para as pessoas. Por mais que a gente tenha as nossas dificuldades como cristãos, e de repente a gente abre mão de algumas coisas como cristãos, em alguns momentos, mas a gente está vivendo uma vida edificada sobre uma rocha, está vivendo uma vida sobre uma base. Por isso que a Bíblia diz, cuidado, porque existe muitas pessoas ao teu derredor, uma nuvem de testemunhas, que para muitos você não percebe. Talvez você nem imagine, mas você é o exemplo dessas pessoas. Você quando é pai, você quando é mãe, você quando é irmão, você quando é avô, você quando está numa escola, você quando está no seu trabalho, você é exemplo para muitas pessoas. Porque de repente aquela pessoa, ela tem uma falsa, ou vive uma falsidade dentro da sua casa, mas ela vê em você o que? Não. Ela vê, essa pessoa tem uma palavra gostosa, essa pessoa tem uma dignidade, essa pessoa ela tem um vigor, e isso traz sustentação para aquela pessoa, traz vida para aquela pessoa. Por isso que ele diz, cuidado, porque nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Então ele diz, então o que nós temos que fazer? Nos desembaraçar de todo o peso. Nos libertar do peso. Esse peso que pode ter sido colocado sobre nós nesses momentos que nós passamos. Pastor, nós já passamos? Nós estamos passando ainda, sim ou não? Mas agora, tudo está mostrando para nós que nós não podemos retroceder mais. Tudo está mostrando para nós que nós temos que avançar. Que nós temos que conquistar, que nós temos que ir buscar coisas novas. Que nós temos que trabalhar para fazer, para acontecer, ter uma mudança de pensamento, de atitude. Muitos de nós não vimos o ano passar. Não vimos, não é muitos, todos nós não vimos. Está aí já o ano. Nós começamos agora, acho que terça-feira que começa, dia 1º, é isso? Porque tem dia 31, né, esse mês. Terça-feira nós começamos o mês de setembro, óbvio, todos nós sabemos. Nós não vimos passar praticamente esse ano. Agora eu pergunto, esse tempo vai voltar? Lógico que não. Agora o que nós vamos fazer daqui para frente? Eu volto lá naquela mensagem que a Bíblia diz assim, olha, quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Eu andava como uma criança. Eu me comportava como uma criança, mas agora eu já sou adulto. Então eu não posso mais fazer as coisas de criança. Agora eu tenho que tomar uma decisão. Quando Paulo escreve para Coríntios, ele fala assim, olha, eu estou dando leitinho ainda para vocês. Paulo escreve uma carta, se você lê o livro de Coríntios, a primeira carta, desde o comecinho, Paulo está falando assim, mas o que está acontecendo com vocês? Vocês ainda estão vivendo na base do leitinho? Então eu não posso dar algo forte para vocês, se vocês não entendem o que é importante. Porque ali Paulo fala da idolatria, Paulo fala do pecado, Paulo está falando da falta de comportamento deles, que era totalmente reprovável. Se você lê o livro de Coríntios, Paulo vai falar, que comportamento reprovável. Vocês não têm ordem naquilo que vocês fazem. Vocês não respeitam. Então isso não é evangelho, isso não é cristianismo, isso não é verdade.
Porque da maneira como vocês estão vivendo, está totalmente fora do contexto. Então, o que a Bíblia quer nos ensinar nesse ponto, agora, nesse momento, agora, por isso que eu falo, é ir para frente, é conquistar, é avançar, no sentido do quê? Fazer coisas certas, fazer coisas novas. Enquanto todo mundo está falando assim, não vai dar certo, ó, vai fechar, ó, vai acabar. Sabe que muitas vezes as pessoas pensam do cristão, falam assim, ninguém quer ir na igreja mais, não, ninguém está se importando mais. E a gente, como pastor, tem hora que entra nessa pilha e começa a pensar realmente nisso. Porque a gente se vê sozinho em algumas situações. Se antes já estávamos sozinhos, hoje você fica mais sozinho. Você também, sim ou não? Eu falava ontem para um amigo, a culpa não é minha, a culpa não é sua. Nós estamos distanciados. Então isso tem que ter na nossa mente. Eu estou distanciado, eu não posso. Por mais que eu queira fazer reunião, por mais que eu queira... Não tem como, eu tenho que respeitar a tua distância, você tem que respeitar a minha. Talvez o seu trabalho esteja mais difícil, a sua vida esteja mais difícil, as situações, então a gente tem que entender o momento. Mas o que a gente não pode é retroceder. O que a gente não pode é parar, a gente não pode parar de crer, de ter fé, porque a Bíblia está dizendo, existe uma nuvem de testemunha. Então o que nós temos que fazer? Tirar o peso. Ele diz assim, então, você tem que desembaraçar. E é interessante que a Bíblia não fala assim, fica tranquilo que Deus vai tirar esse peso de você. Deus tira o peso? Sim. O que Jesus fala assim, lance sobre mim a sua dor. O seu fardo jogue sobre mim, porque o meu fardo é leve. Né? Não é isso que Jesus diz? Então o que falta para nós é nos desembaraçar do peso. Ele está falando o livro. Eu e você que temos que nos desembaraçar do peso. Porque ele diz assim, porque esse peso, ele faz o quê? Ele está grudado em nós para que o pecado, ele continue tendo poder sobre nós. Para que o pecado continue tentando cada vez mais nos afastar de Deus. Ele diz, olha, vamos ler com calma. Portanto, vocês estão rodeados por uma grande nuvem de testemunha, capítulo 1, versos 1. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente. O que significa tenazmente? Ele está grudado. É como se fosse uma cola. Ele está nos assediando, o pecado a todo tempo. A todo tempo, aquilo que você mais teme é o que mais você vê. É a mesma coisa da pessoa que ele tem problema com droga. Aquilo que ele mais... que aquilo acabou com a vida dele, é aquilo que mais ele tem oportunidade de ver, aquilo que mais chega próximo dele. Mas para ele conseguir se libertar disso, ele tem que se ele tem que desvencilhar, que fala, né? A palavra se desvencilhar, isso. Ele tem que tirar isso dele, ele tem que desembaraçar isso da vida dele. Aí ele diz, corramos com perseverança. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É um fato que nós temos que analisar. Cada um aqui, ó, eu, você que está nos assistindo, você tem que analisar. Qual é a carreira que você tem corrido? Será que hoje a proposta para você é essa que você está vivendo? Ninguém vai conseguir se tornar melhor ou conquistar coisas melhores se continuar na mediocridade, numa vida medíocre, numa vida... O que é mediocridade? Nossa, que palavra feia? Não, é uma vida mediana, a pessoa não quer conquistar. Estacionou naquilo, tá bom. Não, você tem que sonhar, você tem que conquistar coisas novas, você tem que correr. Agora a Bíblia está falando também não só correr para a sua vida lá fora. Na sua carreira não é proposta só para você ter isso, ter aquilo, conquistar. A sua carreira é para você conquistar a paz de Deus, a bênção de Deus, para a sua família, para a tua casa, dar continuidade na liderança que você é dentro da sua casa. A liderança que você é no seu trabalho, a liderança que você é onde você está. Para você dar continuidade. E através de quem? Da presença de Deus, da bênção de Deus sobre a tua casa. Não existe coisa mais importante, isso eu acho que não tem como a gente colocar à prova do que você ter uma vida abençoada. Uma casa abençoada, uma família abençoada, um relacionamento abençoado, um ambiente de paz gostoso, sim ou não? Não existe. Essa é a proposta para todos nós.
E então ele fala, corra essa proposta. Olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé. Quem é o consumador da fé? Quem é o autor? É Jesus. Leia os evangelhos e você vai dizer se ele é ou não é. Quando as pessoas vinham até ele, o que ele dizia? O que você quer fazer? Por que Jesus perguntava? Esse é o meu entendimento. Jesus perguntava, falava assim, você quer realmente ser curado? Se você for curado, já falei várias vezes isso, você fala assim, essa cura vai mudar a sua vida. Hoje você é um cego. Hoje você é surdo. Hoje você é um endemoniado. Hoje você é um coxo. Hoje você é um mendigo. Se eu mudar a sua vida, você não vai poder ser mais isso. Por isso que, no meu entendimento, era isso. Porque se Deus transforma a vida das pessoas, não é para continuar na mesma. Não é para você viver no mesmo jeito. Se você tem o consumador da fé, que é Jesus, porque ele fala assim, a tua fé te salvou. Mas aí ele diz assim, mas quem que trouxe essa consumação? Foi Jesus, que apresentou essa fé para nós. Porque foi pela fé que ele se entregou. A Bíblia aí, ele faz, se você ler o trecho que ele diz assim, ele como Deus não precisava ter passado por tudo isso. Ele como Deus não precisava ter entregue o seu sangue. Mas ele suportou. Por que ele suportou? Porque ele tinha que ensinar isso para nós. Ele tinha que ensinar, você tem que suportar, você tem que vencer. Porque quanto mais você avançar na sua vida, não pense que você vai ter menos pedrada, pelo contrário. Ninguém até atira pedra, não é isso? Eu vou pegar uma manga, num pé de manga. E eu quero derrubar a manga. Vai adiantar eu jogar uma pedra numa mangueira que não tem frutos? Sim ou não? Não tem como. É óbvio. Então ninguém vai atirar uma pedra num lugar que não tenha frutos. Então muitas vezes você vai estar preparado. Por isso que a Bíblia diz, é o autor e consumador. É Jesus. É nós podermos passar pelas situações e saber que situações passaremos e teremos que vencer. E aonde depois o autor vai lá no finalzinho e diz assim, então, por isso que você tem que tomar cuidado que nenhuma raiz de amargura tome conta do teu coração. E ele fala da repreensão. Não adianta, no caminho que nós estamos vivendo, nós seremos repreendidos. Depende de como você quer ser repreendido, ou pelo bem ou pelo mal. Muitas vezes a repreensão do mal parece que a gente não consegue enxergar. Mas o pecado que muitas vezes a gente não se desembaraça dele, ou o peso que está sobre nós, ele traz consequências para a nossa vida, sem a gente perceber. Pode trazer doenças, pode trazer morte, pode trazer brigas, pode trazer separações. Que é isso que o pecado faz. É isso que o erro, que a falta de zelo pelo conhecimento, que você abrir o seu coração para Deus faz. Porque da mesma maneira que parece que está tudo certo, as consequências vão correndo cada vez mais para o erro. Porque um relacionamento baseado em bagunça, ou em festas, ou em coisas erradas, no pecado, a qualquer momento ele está enfadado a não dar certo. Porque vai ter traição. Vão ter palavras que vão machucar. Vão ter momentos que vai faltar o amor, o carinho. Então é isso que talvez o mundo não consiga entender, as pessoas que vivem dessa maneira não conseguem entender. Que esse pecado leva para a morte. Por isso que a Bíblia diz, o pecado leva para a morte. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Jesus fala sobre isso. Jesus fala que o mundo está todo em pecado. Então esse pecado, em algum momento, ele vai levar para a morte. Se a pessoa não prestar atenção. Então a correção que eu quis dizer do mal é isso. Porque muitas vezes as pessoas se convertem quando está na pior. Não é assim que funciona? É até interessante que aquela mulher que Jesus encontra no poço, em algumas traduções bíblicas, ele fala assim, o poço de Jacó. Em outras traduções, assim, a fonte de Jacó. O poço, a gente sempre entende que muitas pessoas falam assim, quando chegou no fim do poço,
Quando a pessoa estava no final do poço, daí que ela se levantou para ir para Deus. Mas a gente pode estar na beira da fonte e também não está tendo a presença de Deus. Então é essa proposta que ele está falando. Vamos correr isso. Vamos se propor a isso. Porque Jesus é o autor e consumador da fé. Ele nos libertou. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória. Em nome de Jesus você pode todas as coisas. Amém? Você tem a posição. Não, na minha casa eu não quero mais isso em nome de Jesus. Na minha vida eu não quero mais isso em nome de Jesus. Na minha família eu não quero mais isso em nome de Jesus. Eu fui comprado por um preço. E o preço não foi um preço comum, foi um preço de sangue. Está lá em Coríntios, está escrito lá. Você foi comprado por preço. Foi preço de sangue. Para que você tivesse uma vida abençoada, para que você tivesse coisas abençoadas. Então aí a Bíblia diz assim, capítulo 12, 14. Segui a paz com todos. 12, 14. E a santificação. É só bom ter paz? Eu tenho paz com todos, eu sou amigo de todos. Não, mas se você não for santo, não adianta nada. Mas como que é esse negócio de ser santo? Porque tem uns santos, como eu falo, santo do pau oco, né? Esse é santinho do pau oco. Mas a santificação é pessoal. O que Jesus disse assim? Sede santos como eu sou santo? Ou Paulo, acho que se eu não me engano, que disse isso. Paulo disse isso. Sede santo como eu sou santo. Se eu não me engano, foi em Coríntios também que Paulo escreve isso. Na primeira carta. Ele está dizendo para eles, viu? Vocês têm que entender. Quando há uma discussão em Coríntios, o pessoal fala assim, não, quem batizou eu foi Paulo. Não, quem batizou foi Apolo. Não, quem batizou foi Cefas, foi Pedro, foi Tiago, foi os apóstolos que batizaram. Paulo fala assim, peraí. Vocês estão totalmente errados. Vocês têm que olhar para Jesus. É Jesus, não é o homem, não. Nós não somos nada, só estamos fazendo. Vocês têm que se santificar. Vocês estão colocando a sua fé em obras que não é para colocar. Ele fala da idolatria por isso. Fala assim, vocês não adianta vocês quererem falar que isso está certo. Porque vocês estão idolatrando a comida. Vocês estão idolatrando várias situações que não é para idolatrar. Não, a sua fé não é baseada nisso. Então o autor e consumador é Jesus, e ele diz, se você não tiver a paz com todos, e você não se santificar, não tiver a santificação, como que é santificar? É buscar Deus, é buscar o Espírito Santo, a presença, é ter isso no teu coração. Aí ele diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí ele diz, atentando, diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então, eu tenho que estar atento. Será que eu estou separado da graça de Deus? Mas por que eu estaria separado da graça de Deus? Por que você estaria separado da graça de Deus? É você que pode responder. É você que pode dizer o amor que você tem pela casa de Deus, o amor que você tem pela tua família até, o amor que você tem por Jesus. Porque quando a pessoa está separada, não importa. Uma pessoa que trabalha, né, e viaja bastante, muitas vezes ele está lá em outro estado. Ele está separado, mas ele ama. Ele liga para a família. Ele se preocupa com os filhos. Ele pergunta se está faltando alguma coisa. Ele vai almoçar, ele senta na mesa e fala assim, puxa, eu queria que minha família estivesse aqui agora. Puxa, eu queria tanto agora que esse momento aqui fosse tanto. Ele vai lá ver, nossa, um doce. Poxa, esse bombom aqui, delícia esse bombom aqui. Minha esposa gosta, meu filho gosta. Nossa, aquele meu amigo, nossa, ele gosta disso, eu vou levar para ele. Vocês estão entendendo? É isso que a Bíblia está nos ensinando. Eu estou separado, é isso, do amor. Quando você não vê a hora de ver de novo. Não vê a hora de estar junto, não vê a hora de conquistar, não vê a hora de falar, não, nós vamos para frente agora. É isso que eu estou falando da igreja, é isso que eu estou falando de Jesus. É isso que ele está falando, cuidado, porque você acha que você tem a paz com todos, você acha que tem a santificação, mas você está separado muitas vezes daquilo que é de Deus.
Porque não é só isso. Você tem que amar. A igreja do Senhor Jesus tem que amar. Esse templo que nós construímos aqui, já foi um mercado, já foi um açougue, já foi uma padaria, já foi várias coisas. Mas hoje é a casa de Deus. Hoje está consagrado para ser a casa de Deus. E esse lugar tem que ser a diferença aqui no bairro. Esse lugar tem que ser a diferença de você sair daqui para fora. Nós podemos pintar ele de verde, de amarelo, de azul, colocar a bandeira do Brasil, podemos fazer tudo. Mas se você que está aqui dentro não sair para fora e você não ser a presença de Deus lá fora, não vai resolver nada. Se você sair daqui e enclausurar tudo para você e colocar tudo numa caixinha e viver aquilo na sua vida como uma caixinha, não vai resolver nada. Você concorda comigo? Você tem que sair daqui e dar frutos lá fora. Você tem que pensar assim, não, a minha família vai servir o Senhor inteira. A minha casa vai servir o Senhor. Os meus irmãos vão vir para a igreja. Os meus primos vão vir para a igreja. O meu amigo lá do trabalho que está passando por um momento difícil vai para a igreja. Porque através da minha vida, através do meu testemunho, através daquilo que eu faço, ele vai vir para a igreja. Eu vou trazer essa pessoa. Eu vou ser testemunho na vida dela. O que eu era, o que Deus fez na minha vida, eu vou mostrar para essa pessoa. Mas o que a Bíblia está falando para nós? É mais fácil a gente viver cambaleando. A gente muitas vezes está tomando mais pancada do que quem está no mundão. Por quê? A gente não sabe quem é o nosso autor, consumador da fé. A gente não vive essa fé verdadeira. A gente não luta por essa fé verdadeira. É isso que a Bíblia quer fazer. É isso que Deus quer fazer. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma proposta para vocês. Eu vou desafiar vocês para essa semana. Vai começar o mês de setembro. Vamos fazer um desafio? Vamos ver quem vai assumir esse desafio. É importante? Muito importante. Aí vai depender da vontade de cada um. Nem falei com a liderança da igreja nada. Deus estava falando no meu coração. Vamos fazer esse desafio. Mas calma. Surpresa. Não saia daí você que está aí. Vamos deixar para o final. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja nenhuma raiz de amargura brotando. Quer dizer que a raiz de amargura não existe em nós. Amém? Talvez você esteja amargurado com alguma situação, isso não é seu. Se você puder agora, com muito amor e carinho, falar para o seu irmão assim, eu não sei se você tem alguma raiz de amargura, fala assim para ele. Mas isso não é seu. Amém? Ele diz assim, porque brotando vos perturbe. E por meio dela muitos sejam contaminados. Eu acho que não vai dar tempo de eu entrar nessa história, mas vou ser breve. Na Bíblia tem uma mulher chamada Mical. Ela foi a primeira esposa de Davi, do rei Davi. Mical, ela era filha de Saul. A Bíblia conta a história de Davi que vence um exército. Saul diz para ele ganha, porque quem se lembra da história do gigante? Né? Quando Davi derruba aquele gigante, a proposta era o seguinte, aquele que ganhar derrubar o gigante, o filisteu, ele vai derrubar Golias, ele vai ganhar a isenção dos impostos e ainda vai ganhar a filha do rei. Então Davi escolheu Mical. Davi se casou com Mical, o rei ficou enfesado com Davi, tentou matar Davi. Você se lembra disso? O rei Saul perseguiu Davi. Nessa perseguição, Davi teve que fugir. E quem ajudou ele a fugir foi Mical, porque Mical amava tanto ele, que falou assim, meu pai quer te matar. Vai agora, sai correndo, vai embora, que eu vou dar um jeito, e ela fica no palácio. Só que essa separação demora 10 anos. Nesse meio tempo, o pai dela dá ela para outro homem. E ela vai reconstruir a vida com outro homem. Saul morre, Davi volta e manda buscar Mical, porque era a esposa dele. Só que quando ele vai buscar a Mical já não era só a esposa dele, Davi já tinha mais 2. Aí aquela mulher volta
de uma vida que ela estava reconstruindo, porque a Bíblia diz que aquele homem pelo qual ela estava morando naquele momento, aquele homem, ele amava ela, porque quando ele vai entregar ela, ele vai atrás chorando. Porque ele não queria entregar. Então, significa o quê? Que ela estava reconstruindo a vida dela. Depois de tudo aquilo, ela estava reconstruindo. Só que daí vem Davi, que era rei, manda chamar ela e traz ela para ser uma terceira esposa, porque ele já tinha mais duas. E aí vem aquela história que é o último trecho que você ouve falar nela, que Davi está glorioso, vivendo uma vida de glória, vencendo o exército, batalha, e ele traz a arca de Deus novamente para Israel. E quando ele está trazendo a arca de Deus para a cidade, a Bíblia diz que Mical, com aquele coração amargo, com aquela amargura que, se você for perguntar, pastor, nunca tinha visto por esse lado. Quem não teria essa amargura? Olha que vida que essa moça teve. Ela fala para o rei, ela briga com o rei. Fala assim, nossa, que papelão que você fez, dançando no meio do povo. E aí, por ela ter feito isso, a Bíblia diz que aquela mulher se tornou estéril, pro resto da vida nunca mais se fala nela. Então, ela tinha motivos de estar amargurada? Sim. Ela tinha motivos daquela raiz de amargura estar sobre ela? Sim. Mas aí você vai numa outra história, que é a história de José. José é uma outra história. José, o que aconteceu com ele? Foi escravo, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, foi trabalhar numa outra casa, foi naquela casa também colocado como um mentiroso, como se ele fosse um tarado, a palavra é tarado, porque ele tentou atacar a moça falou que ele tentou atacar. Depois de tarado, ele vai parar numa cadeia, naquela cadeia, ele se torna o líder da cadeia, até o momento que ele tem a oportunidade. Os seus irmãos são colocados na frente dele. O que era para esse homem ter no coração? Agora é o momento de eu me vingar. A raiz de amargura que talvez tivesse no coração daquele homem, imagine, de tudo que ele tinha passado. Mas o que ele fala para aqueles irmãos? Qual que é a palavra final dele? É isso que a Bíblia está ensinando aqui. Cuidado para a raiz de amargura não brotar no teu coração, porque aquilo que ele diz assim, não, vocês fizeram, o plano que aconteceu, de tudo na minha vida era plano de Deus. Deus estava me preparando para eu chegar onde eu cheguei hoje. Essa é a pessoa que dá a volta por cima. Essa é a pessoa que quer conquistar coisas novas. Essa pessoa que quer viver acima da média e ser aquilo que a Bíblia diz, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a pessoa. É a pessoa que não quer ter a raiz de amargura, que ela toma cuidado para que aquilo não brote nela. E ela pense, não, esse momento que eu estou vivendo agora é crescimento. Essa quarentena para mim me ensinou muitas coisas, me transformou em uma outra pessoa. Ou eu não poder ir na casa de Deus, eu não poder glorificar a Deus, eu não poder estar junto com meus irmãos, isso me trouxe uma dor terrível. Mas agora não, eu quero mostrar a minha fé, eu quero mostrar a minha perseverança, eu quero mostrar aquilo que Deus vai fazer ainda. Eu quero continuar. Se eu estava buscando algo de Deus e Deus já estava me transformando, agora ainda mais. É isso que nós temos que ter no coração. É a mesma coisa no trabalho, onde quer que seja. Mas você tem que ter o quê? A presença de Deus na sua vida. Você tem que estar alinhado com Deus. É o negócio que a Bíblia falou aqui. A santificação, você estando longe, não existe. Não tem como você ser santo longe de Deus. Não tem como você amar Deus se você não está perto dele. Até concordo. Você está na sua casa, tem grupo de risco, as crianças não podem vir, Deus abençoe. Mas você que pode vir na igreja, venha para a igreja. Longe de Deus, desculpa. É aqui que você recebe a palavra frente a frente, de verdade. Sim ou não? Vocês preferem estar aqui ou estar na sua casa? Seja sincero, é lógico que vocês vão falar aqui, né? Tomara que Deus seja do coração. Eu sei que é porque vocês estão aqui. Eu sei que é porque estava um frio danado semana passada, vocês estavam aqui. Com exceção alguns que tiveram alguma situação, mas estavam aqui. Me entendeu? Então o que é? Você sabe o que eu estou falando. Como é gostoso, como é importante. A presença de Deus, o conhecer a palavra, sentir a palavra, estar na casa do Senhor. Essa é a verdade. Por isso que é cuidado, porque a raiz de amargura, e que tem que estar longe de nós, para que a gente possamos viver uma vida e influenciar, extraordinária, e alcançar coisas novas, é a gente pegar tudo isso agora, colocar tudo isso no esquecimento, e a corrida que nos está proposta. Então corramos com perseverança a carreira que foi proposta. Esse é o tema da mensagem de hoje. Corramos com perseverança a vida que nos está proposta. Que Deus abençoe você nessa manhã. Que Deus tenha falado ao teu coração. E que você continue correndo.
com fé, perseverando, sabendo que para Deus nada é impossível. O tema da mensagem de hoje à noite vai ser: nada é impossível para Deus. Que vai de encontro com essa mensagem que está aqui. Mas você vai entender um pouco mais sobre esse assunto que nós precisamos viver. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, abençoa, Pai. Em nome de Jesus, a força da vida, da graça para nós. Nós sabemos, ó Deus, que tem muitas pessoas passando por dificuldades ainda. Essa doença ainda está aí. É uma doença perigosa. É um vírus, é algo que nós não temos dimensão, não sabemos onde ele está, mas o Senhor é poderoso para fazer. A tua palavra, ela nos dá a seguinte orientação: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não deve temer mal algum. Mal nenhum, praga nenhuma vai chegar na tua casa. Então, nesta manhã, ó Deus, eu quero levantar um exército de homens e mulheres perseverantes na fé, correndo realmente a proposta para a qual o Senhor tem chamado. Que se levante muitos homens de Deus nessa manhã, ó Deus. Pessoas que estavam enclausuradas, que estavam desanimadas, que nessa manhã eles se levantem para vir participar da tua obra, para ser um diácono, para ser uma diaconisa, para ser, Pai, um servo do Senhor, seja no louvor, seja na adoração. Levanta agora, Deus, homens e mulheres comprometidos. Levanta pessoas para ser recepcionistas. Levanta pessoas para estarem nas mídias sociais da igreja. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora, nesta manhã, correr a proposta para a qual o Senhor tem nos chamado. Tira toda a raiz de amargura que pode ter brotado na vida das pessoas, ó Deus. Todo espírito de confusão, de miséria, de angústia, de tristeza que pode estar vindo muito forte sobre cada cidadão. Levanta, ó Deus. Levanta, aviva, fortalece, renova, transforma. Traz algo novo para as pessoas, ó Pai. Para que essa pessoa possa viver, para que ela possa pensar nela mesma, no coração dela: eu preciso tirar esse peso que está sobre mim, eu preciso me desvencilhar desses problemas, porque tem algo maior para mim, tem algo melhor para mim. E não somente isso, para que ela tenha no coração o desejo de conquistar coisas novas, o desejo de se transformar numa pessoa melhor, numa pessoa mais firme, mais com a presença de Cristo no coração. Esse é o nosso desejo nesta manhã, Deus, essa é a nossa oração. Eu oro pela minha vida, pela vida de cada pessoa que está nos ouvindo nessa manhã, e que o teu amor, a tua graça e a tua comunhão esteja presente, ó Deus, a cada dia, firmando as pessoas na rocha, que é Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus. Eu te agradeço por esta igreja, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui nessa manhã, te agradeço, ó Deus, por aqueles que estão nos ouvindo. Abençoe as nossas crianças, ó Deus, abençoe os nossos filhos, abençoe todas as crianças deste mundo, porque a maior tristeza que nós temos hoje é elas estarem longe da tua presença, elas estarem longe da escola, Deus. As crianças foram tiradas do seu habitat, mas nessa manhã, Pai, eu tenho certeza que o Senhor também está preservando as crianças, Pai, porque não tem maldade no coração delas. Guarda os nossos filhos, guarda as nossas crianças, para que o futuro, ó Pai, através daquilo que nós somos hoje, o nosso exemplo como pai, como mãe, como amigo, como irmão, como pastor, como tudo, o nosso exemplo, Pai, como vizinho, seja aquilo que as crianças possam ver em nós e a gente possa levar isso à frente a todo tempo, Pai. Abençoa cada família, cada lar, que esse mês que se inicia agora, ó Deus, seja um mês de bênçãos, um mês de alegria, um mês de presença, um mês de conquistas, ó Pai. Assim nós oramos nessa manhã e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. Muito obrigado. Dá um domingo abençoado para todos nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe.